é Lana Lorena e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos! Hoje eu vim atender a um pedido para ensinar aqui no meu canal a fazer um esfumado e você vai ver que não é tão difícil assim quanto parece. Você só precisa treinar um pouco, tá? Então eu vou ensinar hoje algumas técnicas para você praticar aí e depois me contar se deu tudo certo. Primeiramente, se você realmente não tem prática nenhuma de fazer qualquer tipo de esfumado, eu indico começar pelos olhos. Principalmente se você for fazer um esfumado com sombra colorida, porque o risco de você sujar a pele se ela já estiver pronta é maior, tá? Então vamos começar pelos olhos, para você não ter muitos problemas. Você pode começar aplicando um corretivo mesmo ou um primer, pode ser no tom da sua pele, o corretivo também. Mas para sombra colorida, eu indico também ter um primer branco ou um corretivo também dá, mas se for um corretivo mais claro que sua pele, é melhor ainda porque ajuda a pigmentar mais a cor da sombra. Então, como eu tenho aqui o primer, eu vou usar ele hoje, mas se você não tiver, pode ser o corretivo, não tem problema. Eu coloquei aqui uma fitinha porque eu espremi uma espinha minha, eu não me segurei. Não se deve espremer espinhas, tá? E daí eu cobri aqui com a fita pra não passar a maquiagem por cima, que eu fico com medo de me dar alergia. Então já fica a dica. Eu sei que tem adesivos próprios para isso, mas como eu tenho poucas espinhas, de vez em quando sai uma espinha no rosto, eu nunca comprei. Corre um grande risco de infeccionar ou de dar alergia, de causar vários problemas. Então, Não esprema suas espinhas. e não use produto por cima de espinha estourada ou coisas do tipo. Vou começar aplicando um pouquinho aqui do primer branco, não precisa ser muito também. Vou espalhar com a minha esponja, essa esponjinha já tá sujinha, que eu usei ontem e não deu tempo de eu lavar minhas esponjas. A parte de baixo geralmente não é tão trabalhosa, então a parte de baixo eu costumo deixar para depois da pele mesmo. A partir do momento que você vai pegando prática no esfumado, você vai conseguindo fazer de outras formas, você começa a conseguir fazer com a pele pronta, tudo é questão da prática que você tem. Então, num olho eu vou fazer um esfumado mais arredondado e no outro um esfumado mais alongado. Nos dois acho que eu vou usar o mesmo tom de sombra. Você pode ou aplicar a sombra com um pincel achatadinho, que vai colocar, você já vai colocar mais ou menos no lugar que você quer que fique mais vibrante, ou você já pode ir aplicando com um pincel de esfumar que ele já vai distribuindo um pouco menos marcado. Eu gosto de já ir direto com o pincel de esfumar, porque geralmente me dá menos trabalho para esfumar as bordas depois. Vou usar aqui a paleta Very Shining da My Life, vou usar a cor Feeling Myself, que é esse laranjinha aqui. Só que primeiro eu vou aplicar o brilhinho aqui no cantinho. Eu vou usar o Fluid and Out. É esse aqui, ó. Sempre tira o excesso da sombra do seu pincel, batendo ele um pouquinho assim, ó. Pra esse excesso não cair na pele. Principalmente se você já tiver feito a pele, ó. Então, você bate, tira o excesso do pincel e aí você aplica. Agora, a gente vai aplicando o laranja. A gente vai pigmentar bastante essa parte, mas você vê que ele já vai espalhando, ó. Quando você aplica com a língua de gato, fica uma linha na borda onde você vai ter que esfumar depois. E pro esfumado ficar perfeito, você não pode, no final dele não pode existir essa linha, sabe? Essa borda marcada, ela tem que se tornar um degradê até o tom da sua pele. Então a gente vai espalhando ela assim, ó. Aqui eu não vou muito pra fora, vou só até aqui mais ou menos. A gente chama essa pálpebra aqui de baixo de pálpebra móvel e essa parte aqui de cima, essa dobrinha, de pálpebra fixa. Essa região onde tem
entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa, essa parte que tem uma linha aqui, é o côncavo. Geralmente, pessoas com pálpebras mais espaçosas e sem muitas dobras esfumam somente até o côncavo. Só que pessoas como eu, que tem a pálpebra fixa maior e que esconde um pouquinho a pálpebra móvel, o ideal é passar do côncavo justamente para que esse esfumado apareça e fique bem bonito, né? Porque senão, ó, a cor fica toda escondida. Então, a gente vai trazer esse esfumado um pouquinho para cima do côncavo, ó. A gente vai trazer essa cor aqui um pouquinho para cima do côncavo. E você não precisa ter medo de levar esse esfumado até a sobrancelha se você tiver pouco espaço na pálpebra, se seu côncavo for muito cobertinho. Não precisa ter medo de esfumar até a sobrancelha, desde que você faça o esfumado da borda bem feito, de uma forma que ele não fique marcado. Aqui eu já vou trazer um pouquinho mais para fora, que esse lado eu vou fazer o esfumado alongado. Então, já vou trazer um pouquinho, meio que criando esse bico já, ó. Já trago ele um pouco até aqui. Muito que bem. Com o pincel assim sujinho mesmo, sem pegar mais produto, apenas com o produto que tá aqui no pincel já, a gente começa a fazer o esfumado. Inclusive, tenta esfumar apenas na bordinha, tá? Não pega o esfumado todo daqui de dentro, que aqui dentro a gente quer a cor bem vibrante. Então, quanto mais você esfuma, mais ela perde essa vibração, essa vida da cor. Então, se isso acontecer, aplica mais cor, mais sombra. Aí, para fazer o esfumado mais alongado, a gente vai fazer esse movimento daqui para fora, assim, ó. Movimentos circulares. Nessa pontinha aqui, você pode até fazer assim, como se estivesse varrendo. Esse movimento de vassoura, assim, de varrer mesmo. E aí, para subir, você faz movimentos circulares de dentro para fora, de dentro para fora, tá? Aqui, como é a ponta, você pode varrer. E aí você vem fazendo os movimentos circulares de dentro para fora. Eu gosto de vir daqui para dentro, porque aí ele já traz esse formato. É muito importante que você não coloque muita força no pincel, porque vai marcar mais a sua sombra, ela não vai ficar bem esfumada, não vai ficar legal, vai ficar uma sombra manchada. Então, algumas dicas que eu tenho para você conseguir não colocar força no pincel, porque por incrível que pareça, foi a parte mais difícil para mim quando eu estava aprendendo. A primeira dica é você segurar na ponta Como chama? do cabo do pincel aqui e não aqui, tá? Aqui, mesmo que você não perceba, você acaba colocando mais força no pincel. Aqui não, aqui o pincel ele perde um pouquinho de força quando você segura ele aqui na pontinha do cabo. Outra dica é não deixe o pincel dobrar assim. Se você vê que ele dobrou, é porque tá com força demais, entendeu? Então, o ideal é que você faça super leve, ó, de uma forma que você não vê a cerda dobrando. E uma expressão que me ajudou muito, que foi a minha amiga Jéssica Sanchina, pode seguir ela no Instagram, que ela é maquiadora profissional e ela dá muitas dicas também. Mas uma dica que ela me deu, que foi o que realmente me ajudou, você faz como se estivesse fazendo um carinho em você, nos seus olhos. Bem gostosinho, ó. Essa dica me ajudou bastante, então eu espero que te ajude também. E aí você vem fazendo os movimentos que eu falei, até aqui assim. Depois a gente pega um outro pincel para esfumar o brilhinho. E aí, ó, você vê que aqui ainda tá marcado. Então, você vai continuar fazendo esse movimento até sumir essa marcação aqui, ó. Se você precisar pegar mais sombra, você pode pegar. E aí, desde que você faça esse movimento de dentro para fora, ele vai alongando, ó. Você leva aqui
E aí você vai fazendo esse movimento. Se você já subiu muito e não quer subir mais, você pode fazer ele retinho assim, ó, assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas enquanto você tá subindo esse degradê, você continua com o movimento de dentro para fora, de dentro para fora. Mais um pouco de sombra, porque aqui no meio parece que ele perdeu um pouco da vibração. Então pego um pouquinho, tiro o excesso e vou aplicando assim com a mão bem leve também e espalhando, ó. Vou espalhando, espalhando. Quando chega aqui também eu já vou dando uma esfumadinha com o brilhinho e volto pro movimento aqui em cima. É tão gostoso, dependendo do pincel, que me dá até sono. Eu já vou pegando com o pincel, ó, e com a mão leve eu já vou trazendo ele pra cima do laranja de uma forma que ele fique mais ou menos esfumadinho. Daí é onde entra o pincel pequenininho. É muito bom ter esse tipo de pincel aqui, que ele também é de esfumar, ó, ele é redondinho. As cerdas dele são bem redondinhas, espalhadas e fofinhas. E ele é bem pequenininho porque ele é ótimo para esfumar a parte de baixo, esse cantinho aqui se precisar. E se você for fazer um delineado esfumado, por exemplo, que o delineado ele é tecnicamente para ficar mais fino, né? Esse aqui é o ideal para fazer um delineado esfumado também. Eu vou usar ele só para dar uma leve esfumadinha aqui nesse brilhinho, para dar essa continuidade aqui do esfumado perto do nariz. E aqui a gente, sem pegar mais produto, com o pincel já só sujinho, com o que a gente já esfumou, a gente vai fazer movimentos bem leves aqui, ó. Só para realmente misturar uma sombra com a outra. O esfumado perfeito é quando a gente não vê aonde uma cor termina e aonde a outra começa, sabe? Elas têm que estar bem misturadinhas para realmente ser um esfumado perfeito. E olha, se você tiver dificuldade, tá tudo bem. O importante é você continuar praticando, porque a gente só fica perfeito na técnica quando a gente pratica bastante. E esfumado sempre foi a minha maior dificuldade, por incrível que pareça. Por incrível não, né? Porque esse canal é basicamente sobre delineados. Para fazer o esfumado arredondado, a gente faz um movimento diferente. Ao invés de fazer de dentro para fora, a gente faz de fora para dentro. E aí, geralmente, eu gosto de começar por dentro, porque daí eu começo aqui fazendo esse formato já, ó. A gente faz assim de fora para dentro, de fora para dentro. Sempre só na borda, tá? Porque é a borda que precisa perder essa marcação aqui. O resto é ideal que realmente fique mais vibrante para ficar mais bonito, né? Então, ó, a gente vem trazendo esse movimento pra fora. Aqui já começa a dar pra ver melhor. Ó, de fora pra dentro, de fora pra dentro. E aí você vem aqui com movimentos bem leves, realmente, ó. Você pode ficar de olho na cerda do meu pincel, ela não dobra. Você mal vê ela saindo do lugar, ó. O pincel para esfumar poderia ser até menor para mim, só que aqui meus pincéis tá quase tudo sujo. Mas, ó, eu ainda tenho esse aqui. Tenho esse aqui. Esse aqui também é super fofinho, ele é ótimo. Então, é muito legal que você tenha pincéis de tamanhos diferentes. Mas assim, se o seu olho comporta um pincel só, você pode ter no máximo um desses, tipo, ver qual fica melhor pro seu olho. Se é um grande, na verdade eu tenho até maior do que isso. Esse é maior. Esse da Quindice Berenice também é muito bom. Eu tenho esse da Quindice Berenice e os outros é tudo macrilã. Então, temos um pincel maior, temos esse que é médio e temos esses menores. Você pode escolher entre um desses para ver qual vai ficar melhor no seu tipo de olho. Aí é bom ter um desses e um
desse. Esse aqui é essencial você ter, tá? Porque principalmente se você gosta de fazer esfumado embaixo ou detalhezinhos, esse aqui é perfeito para isso. Eu uso mais esses dois. Agora, quando eu vou fazer um esfumado com uma cor só, como eu tô fazendo agora, que eu posso usar ele em regiões maiores, então eu não tenho problema usar esse aqui, um pincel maior. Porque daí ele ocupa toda essa região aqui, ó. A área que tá o pincel é a área onde vai existir o esfumado. Então, se você não tem um olho muito grande, esse pincel aqui seria grande pro seu olho, né? Se o seu olho for bem pequenininho, o espaço entre seu olho e a sobrancelha. Eu vou fazer agora a pele pra mostrar pra vocês como que faz o esfumado embaixo dos olhos e como eu finalizo o esfumado. Já volto! Voltei com a pele pronta. Só não tirei o excesso do pó ainda, tá? Porque a gente vai fazer a parte de baixo dos nossos olhos. Ó, você pode pegar um pincel assim, língua de gato que chama, que tem esse formato achatadinho e mais durinho, né? Então a gente vai pegar esse pincel bem pequeno. Esse aqui a gente pode aplicar bem rente à sombra, porque ela desceu um pouquinho, ó. Você vê que ela já desceu um pouquinho, justamente para encontrar com esse aqui. E daí a gente vem com esse pincelzinho aqui, limpa o pincel. Se o pincel estiver sujo, lembrando que é importante lavar os pincéis, tá? Erga o espelho lá em cima, para você olhar bem para cima assim, para esticar a parte de baixo do seu olho. E aí você vai esfregar o pincelzinho num movimento de vai e vem, e de novo, mãozinha na ponta do cabo do pincel e o mais leve possível, tá? E aí você vai fazendo esse movimento de vai e vem até perder a marcação e criar um degradê, ó. Uma cosquinha, sabe? Ele bem levinho assim, fazendo... e só na bordinha também, tá? E aí você pode vir aqui, ó, e juntar com o esfumado que tá pra lá, alongado, né? A grande maioria não vai conseguir de primeira. Eu não consegui de primeira, eu precisei treinar muito. E até hoje, dependendo da marca, da sombra, eu tenho dificuldade. O que não quer dizer que você não sabe fazer, que não quer dizer que você não vai conseguir nunca. Você tem que praticar, você tem que tentar, você tem que estudar as técnicas e também você tem que conhecer os seus olhos, tá? Porque não adianta você tentar reproduzir a make de uma blogueira, de uma famosa, se você tiver os olhos completamente diferentes do dela, vai ficar diferente. Então você pode tentar sim se inspirar na pessoa, na influenciadora, na famosa, você pode tentar se inspirar, mas aprenda a conhecer o seu próprio rosto para você adaptar essa inspiração para você. O meu olho, ele é bastante, essa parte aqui cobre bastante essa parte. Geralmente as pessoas chamam de olhos gordinhos, que é quando essa parte de cima, essa pálpebra de cima, cobre muito a parte de baixo. Então, meus olhos são gordinhos, então eu sempre tento adaptar as inspirações para os meus olhos, porque não vai ficar igual e tá tudo bem. Você é linda do seu jeito, então aprenda a valorizar a sua própria beleza, tá? E daí eu vou pegar o outro pincel que eu tinha pegado o brilhinho e, claro, vou trazer ele pra cá. E aí, ó, como geralmente esses brilhinhos não tem tanta pigmentação, não tem a cor tão vibrante, se você pegar com a mão bem levinha, não precisa nem esfumar depois, ó, ele já se esfuma, porque é um espaço muito pequeno. Acompanha os influenciadores, blogueiros que você mais gosta, que você se identifica e consegue aprender com essas pessoas. Acompanhe essas pessoas sempre que essas pessoas trouxerem esse tipo de tutorial, dicas. Você vai salvando, anotando tudo para você ir treinando. Que daí você também vai chegar ao mesmo nível de técnica que essas pessoas. No outro olho, eu não vou levar o laranja tão para frente, porque é um esfumado arredondado, né?
Então a gente tem que tomar cuidado para não esticar esse esfumado. Então eu vou fechar ele bem aqui assim. Eu vou deixar para juntar ele quando eu estiver esfumando, ó. Vou fechar ele aqui assim e vou trazendo. Eu gosto de fazer assim. Eu tenho esse desenho aqui no olho, ó. Tá vendo que aqui tem uma linha reta e aqui ele faz uma voltinha e vem. Então eu sempre fecho a primeira cor aqui, pra aqui eu vim com o brilhinho nesse espaço aqui. Aí aqui bem nessa marcação da voltinha fica o degradê entre as duas cores. Mas eu posso trazer algumas técnicas para cada tipo de olhos, se vocês quiserem, explicar melhor em cada vídeo qual técnica funciona melhor para cada tipo de olho. Lembrando que são só técnicas para valorizarem os seus próprios traços, mas não são regras, você não precisa se prender a essas dicas, essas coisas que eu menciono. Essas dicas são só para você começar, sabe? Para você entender como funciona a parte técnica e tudo bom. O resto vem com o tempo, tá? Não se apresse. Daí, pra finalizar os olhos, eu gosto de pegar o iluminador ou um brilhinho bem clarinho. Esse aqui eu acho que ele ainda tem pigmentação, então não sei se ficaria legal. Mas eu usei esse iluminador aqui, que é o da linha da Tatá com a Jolie Jolie. Então eu vou usar o mesmo. Eu pego com o dedinho mesmo, a ponta do dedo. E aplico aqui no arco da sobrancelha, que é essa parte que a nossa sobrancelha faz uma voltinha pra cima e pra baixo. Eu aplico ele aqui, porque faz toda a diferença na make. Não é obrigado, tá? Às vezes eu até esqueço, mas faz muita diferença. Eu acho que fica muito mais bonito. Dá um tchan assim na make, sabe? E aí você pode vir com o mesmo pincel que você esfumou o laranja antes e limpo sem pegar produto, você dá uma esfumadinha no brilhinho só pra juntar o iluminador, no caso. Não precisa ser muito. Tô aqui com boca pronta, olho pronto. E você me conta aí nos comentários se essas dicas te ajudaram. Se você tem alguma outra dificuldade de maquiagem, pode comentar aí que eu faço um vídeo especialmente pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!